A apresentação está aberta. Agora apareceu. Então, a Márcia iniciou a gravação. Nós vamos esperar, como ainda é 9h59, vamos esperar mais uns 3 minutinhos para o pessoal ir entrando e acessando, né, a plataforma. Melhorou o som? Melhorou o som. Bom dia, pessoal. Eu posso tirar uma dúvida antes de começar? Bom dia. Pode sim, enquanto a gente vai aguardando, a gente pode ir conversando. É uma questão que está acontecendo aqui. Veio uma senhora fazer uma atualização esses dias com renda zero. Como nós fizemos no outro curso lá com a Fabi, renda zero não existe, né? Ela acabou falando que os filhos ajudavam ela com R$250 por mês. Coloquei. Aí voltou um senhor aqui muito irritado que ela não podia ter esse coisa porque ela vai se aposentar como dolar, né? Tá pagando lá o carnezinho como dolar. Mas anteriormente ela já tinha no cadastro como diarista. E ele tá teimando que ele era amigo dela, pediu o que era dela, né? Que não podia ficar discutindo o cadastro dela com ele e tal. Não, eu sou amigo dela, sou responsável por ela. Foi. Resumo, mora com ela faz mais de 15 anos. Pedi a visita do assistente social, foi lá, fez o relatório, e ele quer que volte a renda zero, né? Não quer que tenha nada. O assistente social fez a visita e enviou o relatório, que é para incluir ele no cadastro, e ainda assim ele está omitindo, porque ele é aposentado e também trabalha, mas é informal, né? Ele não tem uma renda formal fora a aposentadoria, mas ele não quer colocar, não quer entrar no cadastro dela, quer que eu coloque de volta a renda zero que ela mora sozinha, mas ela não mora sozinha. Então eu não sei o que fazer. E tem o relatório do assistente social que manda colocar ele e declarar a renda dele, né? Então, na verdade, a gente vai conversar só porque está ganhando um tempinho aqui. Porque essa é uma questão do curso de gestão. A informação que o cadastro não permite renda zero, ela não é correta. O cadastro sim permite renda zero. A pessoa pode ter despesas e pode ter renda zero. E como isso funciona? A despesa da pessoa pode estar sendo pago por uma outra pessoa, porque assim, se a doação não for algo contínuo que ela recebe, não for em dinheiro, a gente não registra no cadastro único. Isso a gente vai trabalhar lá no bloco de renda, trabalho e renda. Mas sim, um cadastro único pode ter renda zero. A situação aqui, ela é outra. A situação é que foi identificado numa visita domiciliar que a composição familiar dela é diferente. Então, se ele não quiser alterar o cadastro único, o município pode fazer a exclusão do cadastro único com base no relatório da assistente social, e daí também o gestor do cadastro único vai fazer o relatório dizendo que a família se recusou a adequar as informações no cadastro único, né? Que foi identificado incoerência nas informações. Então, mediante a isso, é realizado daí a exclusão do cadastro dela. Porque ele alega que tem eu não sei que lei que é essa aqui, a Dilma fez uma lei para dona de casa, para dolar, né? E que a mulher, a assistente social do INSS, mandou vir aqui colocar renda zero, né? Que ela morava sozinha em renda zero. Aí, e o negócio do cadastro permite, sim, a Fabi fala que ninguém vive com renda zero. Isso que ela falou, que ninguém vive, que alguém sempre tem, ou ganha de alguém, ou alguém banca, né? Mas não vive com renda zero. Pode colocar assim no cadastro, né? Mas ela tinha que não ganhava nada. Né? Ela vivia de brisa.
Aí foi colocado, aí ele não quer que coloque, porque ele fala que ela não vai conseguir se aposentar como do lar se colocar essa renda. Que a mulher do INSS falou isso para ele. Então, o medo dele é que ela não se aposente. O critério existe sim, uma aposentadoria onde a pessoa precisa estar inscrita no cadastro único, ela faz uma contribuição menor e ela se aposenta como do lar. Normalmente, a pessoa do INSS esclarece quais são os critérios para a aposentadoria, né? Então, o profissional do INSS deve ter esclarecido para ele quais são os critérios. Talvez um dos critérios, como ele já tem uma aposentadoria, compor a mesma família, não se enquadre. Mas o cadastro único a gente nunca adequa a nenhum programa social, a nenhum benefício, a nada. O cadastro único segue a normativa do cadastro único. Por isso é importante conhecer qual é a regra normativa do cadastro único. A gente vai estar trabalhando nos módulos mais à frente, quem é morador, né? Quem é considerado morador, o que é considerado renda, e a gente segue essas normativas. Aí, nesses casos, é o gestor que daí define. Então, quando aparecer situações como essa, ou outras situações que apareçam que talvez a renda tenha alguma incoerência na informação, na composição familiar ou na renda, sempre passa para o gestor do cadastro único no município. Mas sim, é bem possível uma pessoa no momento não tenha renda nenhuma e daí esteja dependendo de doações estáveis. Daí doações não considera, porque no mês a pessoa pode receber, no outro mês ela pode não receber. É instável o que ela vai estar recebendo. E mesmo a gente, né? Muitas pessoas já passaram por situações, por exemplo, de desemprego, que você utiliza, às vezes, crédito para viver, né? Você atrasa as contas, você utiliza o crédito. Então, existe, sim, a possibilidade de não ter renda. Principalmente nos dias de hoje, né? Que tem gente que tem bens, mas não tem nem como se manter mais, né? E no caso dela, é que no caso, o aposentado vive na mesma casa que ela, né? Então, ela não é uma renda zero de fato, né? Complicado. 10h06. Vamos iniciar a aula de hoje para a gente não atrasar? Ô, Maga, Pode falar, posso só Ana. falar uma coisinha? Sim. Pessoal, tem duas pessoas que estão com o nome aqui como FCAD e Fellow Jitzer. Vocês, se possível, coloquem o nome ali no chat, porque senão acaba que vocês não vão levar presença na lista de chamada, tá bom? Foi, Maga, pode dar-lhe. Então, hoje nós vamos estar abordando a aula 4, nós estamos no dia 3 do curso e vamos abordar a aula 4. Então, a aula 4 é a aula que vai tratar sobre o preenchimento do bloco 1 de identificação e controle. Então, a parte do caderno verde da página 3. Então, hoje é uma aula bem rapidinha, mas é um dos blocos e dos campos que nós mais observamos erros dentro do cadastro único. Então, qual é o objetivo desta aula? É o preenchimento correto desse bloco em relação à identificação da família, seja por meio, né, do Código Familiar, do NIS, do endereço e também do entrevistador. Isso é muito importante. Esse bloco de identificação, então, ele tem alguns quesitos, e isso, assim, quem usa muito o sistema, às vezes, não se atenta em relação ao caderno verde. Por quê? O quesito do 1.1 a 1.6, que é a parte onde o 1.1 é o Código Familiar, depois vem o estado, o município, aí 1.4, que é distrito, subdistrito e setor censitário, esse campo 1.4, 1.5 e 1.6, ele foi anulado do sistema. Então, ele é um campo que não é necessário preencher, ele vai ficar em branco e o sistema também não permite esse preenchimento.
Já em relação ao Código Familiar e o município, o sistema faz o preenchimento automático. Então, são campos que não devem ser preenchidos no caderno verde ali, porque o próprio sistema vai fazer. O Código Familiar é a sequência numérica atribuída a cada família cadastrada, que faz a vinculação entre o domicílio, a família e as pessoas que compõem. Então, o Código Familiar, ele é um código que é atribuído posteriormente à entrevista. Então, após a entrevista, é inserido os dados no sistema. A partir daí, esse Código Familiar é gerado. É a partir desse Código Familiar, por exemplo, que é pago o benefício de transferência de renda do programa Bolsa Família. Então, é pelo Código Familiar. Tanto é que lá no curso de gestão vocês vão ver a questão de transferência de município de família, em relação quando transfere a família toda, quando transfere parte da família, porque isso tem alteração em relação ao Código Familiar. E o benefício está vinculado ao Código Familiar. O quesito 1.7 a 1.10 é a questão do controle. Esses a gente vai preencher no final da entrevista. Por quê? Então, o 1.7 é a questão da inclusão, se é inclusão ou alteração de dados. O outro é a forma de coleta. O Divaldo ontem comentou, né, que a portaria 177 prevê que 20% dos cadastros únicos sejam realizados por meio de visita domiciliar. Então, lá você vai preencher se é visita domiciliar ou se é sem visita domiciliar. 1.9 são todos os formulários, então é importante estar preenchendo quais foram os formulários utilizados. Então, para o cadastramento, a gente sempre vai utilizar o formulário principal, né? Mas a gente tem a possibilidade dos formulários avulso, né? O avulso 1, o avulso 2, no caso de ter uma composição familiar maior, ou de repente acontecer de ter um erro num bloco que for preencher de uma família, ter que anular aquele bloco e usar, mas a gente vai ver mais para frente também esses avulsos. E o suplementar. Então, o suplementar 1 que é preenchido, né, para identificar os GPTEs, bem como alguns programas sociais utilizados, que ainda a gente vai olhar esse formulário, e o 2, que é em relação à pessoa em situação de rua. E quando terminar toda a entrevista, identificar quais formulários foram necessários, eu volto aqui e faço o preenchimento. E essa é uma das questões que acaba caindo, às vezes, né, no teste final, porque no sistema, isso às vezes ele acaba preenchendo lá de forma meio automática, então as pessoas esquecem de fazer esse preenchimento. Outra questão é a questão da data. Então, a data da entrevista né, pode acontecer de uma família iniciar uma entrevista numa data e ela não conseguir concluir naquele dia, ou por falta de documento, ela não sabia prestar alguma informação, ela vai voltar no outro dia para prestar, ou devido ao horário, ficou muito tarde, o entrevistador vai em um outro horário na casa da pessoa, mas a data da entrevista sempre é o primeiro dia, o dia inicial da entrevista. O Divaldo até comentou também da nova ferramenta que o sistema tem, que isso é tratado no curso de ferramenta e no curso de gestão, que possibilita o gestor municipal fazer a correção do cadastro único. Por exemplo, vamos citar a questão do sexo. O sexo da pessoa foi anotado de forma errada dentro do sistema. Então, anteriormente, teria que refazer a entrevista com o RF, e isso mudaria a data da entrevista. A pessoa tendo ali, o gestor tendo a informação, ele pode fazer essa correção dentro do sistema, e essa data da entrevista não vai alterar, bem como o sistema vai registrar que foi o gestor que fez, e ele vai justificar a necessidade dessa correção. Em relação ao endereço. Então, o endereço, como a gente fala, o cadastro único, ele tem muitos conceitos próprios. Esse tipo de divisão de endereço, ele é próprio do cadastro único. Então, não tem outros sistemas
que se utilizem de endereço, né, dessa forma. Então, ela é uma especificação própria do cadastro único. E eu dei uma olhadinha em quem fez os exercícios, assim, e uma das maiores equívocos está em relação ao conceito mesmo do que é, por exemplo, o título, o que é a denominação, em qual campo que vai, sem numeração. E olhando um pouco a plataforma, a gente fica um tanto quanto preocupado com essa turma, porque a gente identificou que somente 13 alunos fizeram a leitura dos slides, assistiram o vídeo, e só 11 que realizaram os exercícios. Então, pelo quantitativo, é um número bem baixo, e a gente se preocupa com a questão que vocês vão acumulando, porque esse momento seria o momento de vocês poderem tirar dúvidas, nas quais, principalmente nessa questão do endereço, elas vão surgir quando a gente vai fazer o exercício. Então, a gente fala sobre essa aula, né? Já fizemos outras vezes esse curso, mas se eu for fazer exercício, acaba, às vezes, na correria ali tem um errinho. Por quê? Porque a gente acaba esquecendo desses conceitos, né? Do cadastro único em relação de como preencher, e também considerando que a gente, no Brasil, tem muitas situações de endereço, né? Por exemplo, a localidade. O que é a localidade? É o local que é conhecido. Por exemplo, se for na região urbana, é mais o bairro. Agora, em regiões rurais, pode ser povoado, sítio, vila, arraial, aldeia, quilombo. Então, uma localidade pode ser o nome de uma aldeia dentro do município, quando é na região rural. Ou pode ser até o nome de um sítio, no caso, quando for bem afastado. O tipo é a natureza de construção. Então, rua, avenida, alameda. Então, esse é o tipo né, do endereço. O título. Esse é um título que confunde bastante. Por exemplo, quem fez os exercícios, lá nos exercícios tem alguns títulos que a gente, assim, quando é professor, princesa, coronel, tenente, é mais claro para a gente. Mas quando tem algumas situações, por exemplo, escravo, sim, acaba sendo considerado como um título. E menino também. O sistema, ele carrega automaticamente uma lista ali, então com o sistema fica mais fácil, mas também é importante no formulário estar preenchido de forma adequada. O nome é a denominação essencial, então o nome da rua, por exemplo, é Avenida Princesa Isabel, então vai ser o tipo natureza, a natureza vai ser avenida, o título vai ser princesa e o nome vai ser Isabel, né? A denominação é um campo obrigatório. Nos casos, principalmente de rural, ali que pode ser que não tem uma denominação, é obrigatório preencher sem denominação nesse campo. Então, vocês prestem atenção em relação a isso, porque é um campo obrigatório. Então, se cair um exercício desse lá na avaliação final, vocês precisam preencher. Normalmente são exercícios de escolha, né? Vai ter a escolha sem denominação, você pode colocar. Mas se não tiver, preenche sem denominação. O título, ele também pode ser o próprio nome do logradouro. Por exemplo, Rua Coronel. Então, Coronel deixa de ser título para ser nome, nesse caso. Rua Princesa. Princesa deixa de ser título para ser nome. Então, pode ter algumas situações assim que sejam um pouco diferente nesta classificação. Quando tem numeral também, isso é importante. Quando tem numeral no número, ele não precisa ser registrado por extenso, ele é colocado o próprio numeral. Exemplo, a rua 7 de setembro, é colocado 7 de setembro
na denominação, não é escrito CEP por extenso. Quanto ao quesito 1.15, que é o número onde tem essa residência. Então, 245, 100, caso não tenha número, esse quesito fica em branco. E sem número é escrito daí no quesito 1.16, que é complemento do número. Isso tinha também nos exercícios e eu vi que teve pessoas que erraram isso. Então, no sistema, como o número permite somente número, a pessoa não vai conseguir lá colocar SN, sem número, dentro do sistema. Porém, o formulário permite. Então, quando tem número, é o número ali, e quando não tem, escreve-se sem número no complemento. Então, o complemento vai ser aquele, 30A, quilômetro. Isso é bem diferente mesmo em relação ao endereço, e no exercício eu vi que também foi erro dentro dos exercícios realizados. Por exemplo, rodovia do Café, quilômetro 8. O 8 é preenchido no número e o quilômetro no complemento do número. Ele não é preenchido junto. Então, essa complementação do número, ela permite somente letras, ela não permite preencher numeral. Então, tem essa diferenciação. Aí, além do complemento do número, a gente tem o quesito 1.17, que é o complemento adicional. Esse, então, é quando a gente coloca frente, fundos, casa, lado, apartamento 04, casa 30 fundos. Então, esse permite que escreva tanto, seja preenchido de forma descritiva, com letras, e também com numeral. Então, tudo que for adicional para identificar é colocado dentro desse campo 1.17 do complemento adicional. Aqui vocês podem ver que está até vermelhinho o térreo, porque ele está sem acento. Por quê? Todos os exercícios dentro de preenchimento referente ao formulário, o formulário do Cadastro Único, ele não permite acentos e nem caracteres especiais. Então, não vai ter acento, não vai ter cedilha, não vai ter tio, não vai ter tracinho, não vai ter ponto, nada disso é permitido. Aí o sistema já automaticamente não permite, mas no formulário o preenchimento correto é sem isso. E no exercício, quanto na avaliação final, tem que se atentar a isso. Na última turma que a gente fez, teve sim uma reprovação, porque a pessoa fez todos os exercícios colocando. Também tem a questão da letra, né, que é a letra maiúscula, mas a pessoa fez os exercícios colocando os caracteres especiais, o que pontuação, o que não é permitido, é considerado um erro. No CEP também, ali a gente não põe pontuação, né? É só os numerais. Em relação ao CEP, ele só permite o CEP que está na tabela dos Correios. Caso exista um endereço que não tenha um CEP, é indicado, porque é um campo obrigatório, colocar o CEP mais próximo dentro do município. Pode acontecer que o CEP mais próximo da rua próxima seja do município vizinho, porque ali seja a divisa já do município. Aí não, a gente tem que retornar e colocar, mesmo que seja um pouco mais distante, o CEP dentro do município, não pode ser de outro município. Em relação à unidade territorial local. O que é isso, a unidade territorial local? Então, é um campo dentro do Cadastro Único que ele foi criado visando que o município pudesse organizar o seu território. Então, é um código que o próprio município, a gestão municipal é quem cria, só a gestão municipal que faz a criação desse código. Contudo,
Uma vez colocado esse código, ele precisa ser sempre colocado. Não é possível. Recentemente, semana passada, a gente até recebeu ligação do município que eles colocaram, tipo, por engano, e agora eles não conseguem concluir os outros cadastros. Por quê? Porque é obrigatório colocar para todo mundo a partir de agora. Então, a partir do momento que o município começa a utilizar essa identificação, né, dentro do cadastro único, ele não consegue mais retirar. Então, ele vai ter que dividir, por exemplo, dentro da assistência social, os CRAS, eles têm um território de abrangência. Então, vai estar vinculado ao CRAS, por exemplo, ao CRAS 1, vai estar vinculado 6 bairros, e daí vai estar lá no mapinha quais são os bairros que estão vinculados a esse CRAS. Nesse caso, também funciona mais ou menos dessa forma, o município, só que assim, o CRAS, ele ainda pode não territorializar todo o município. O cadastro único, ele precisa territorializar todo o município. Então, seja utilizando o mapa, de repente, da saúde, o mapa da assistência social, quando territorializa o município inteiro, para criar essa unidade territorial local. E daí vai ser um código que o município vai pôr, e, por exemplo, quem for daqueles bairros vai ter o código 01, quem for dos bairros da outra região, da região norte lá, vai ser o 02. Então, é uma questão que é tratada pela gestão municipal, mas o entrevistador, ele tem essa possibilidade de preencher isso no sistema, e depois de preenchido não tem mais como retirar. Então, tomar cuidado, porque esse campo é um campo onde deve ser discutido com a gestão do município a utilização dele. O campo 1.20 é o campo de referência para a localização. Então, ele visa facilitar a localização. Nesse campo, a gente deve ter cuidado para não pôr algumas referências que podem ser alteradas. Por exemplo, a cor da casa, casa azul. Casa direita ao lado da casa azul. Daí pintou a casa, acabou a referência. Então, pontos mais fixos. Por exemplo, quarta casa depois da escola, terceira casa ao lado esquerdo do posto de saúde, referências que são mais fixas, né? Rio, no caso, né? Quando é região rural, assim, que é mais indicado ainda a questão dessa referência para localização. Então, porque se for um mercadinho, se for uma cor de residência, se for uma árvore, isso pode alterar e essa referência já não fazer tanto sentido. Mas isso é muito importante para identificar as famílias, principalmente aquelas famílias que residem em regiões de ocupação irregular, onde a numeração não é tão adequada, muda, ela não tem uma sequência, né? Então, é mais difícil de localizar essa família. Por isso, é importante sempre ter esse ponto de referência para as famílias. Em relação ao quesito de endereço, o que é importante é que não é necessário, o município não pode cobrar comprovante de endereço. Esse não é um documento obrigatório para fazer o cadastro único. Então, sim, é aconselhado, pedido para a família, né, trazer, porque vai preencher de forma adequada. Se ela trouxer um comprovante de endereço, o nome vai ser preenchido corretamente, o número, o endereço, vai facilitar a sua localização, porém, não pode ser um comprovante obrigatório. O comprovante de endereço não pode ser um documento obrigatório para fazer o cadastro único. Recentemente, a gente recebeu denúncia de municípios que estavam se recusando a realizar o cadastro único porque a família não tinha comprovante de endereço, porque ela estava numa área de ocupação irregular, era um movimento que tinha se instalado dentro de uma área rural, né, era um movimento de sem terras que tinha se instalado dentro dessa área, e como eles não tinham comprovante de endereço, o município estava se recusando. Então, a gente faz a notificação, né,
para o gestor municipal, faz orientação para ele em relação a isso, mas esse gestor e esse entrevistador, ele pode responder, inclusive se tiver uma ação, né, do Ministério Público, uma ação judicial, ele pode responder, porque todas as normativas do Cadastro Único são bem claras em relação aos documentos obrigatórios e aos documentos não obrigatórios para preencher o Cadastro Único. Lembrando que o Cadastro Único ele é autodeclaratório e que, sim, pessoas que moram estão acampadas, né? Por exemplo, situações de famílias ciganas que são nômades. Sim, mesmo sem o endereço, a gente pode fazer e deve fazer a inclusão dessas famílias dentro do Cadastro Único e vai colocar lá a referência para localizar essa família. Então, ela não precisa ter um endereço para fazer o preenchimento do Cadastro Único. As pessoas em situação de rua, depois a gente vai abordar mais isso, mas o endereço utilizado para essas pessoas é o equipamento de referência, o endereço do equipamento de referência que faz o atendimento dessas pessoas dentro do município. Então, vai ter município que vai ter centro POP, vai ter município que vai ter uma instituição de acolhimento, um abrigo, vai ter município que vai fazer o atendimento no CREAS, vai ter município onde o atendimento é realizado pela equipe de proteção social de referência que está localizada dentro do órgão gestor. Então, cada município precisa saber qual é o equipamento de referência para atender as pessoas em situação de rua, e essas pessoas devem ser inseridas no Cadastro Único utilizando esse endereço. E nós identificamos, né, com a pandemia, um aumento bem grande, severo, em relação às pessoas em situação de rua, porém, o Cadastro Único ele traz um quantitativo bem pequeno. Hoje, no Paraná, são aproximadamente 7 mil famílias só inseridas no Cadastro Único, 9 mil e poucas pessoas, porque a maioria das famílias são unipessoais. E o Cadastro Único tem sido o único instrumento de identificação dessas pessoas, onde é possível localizar, onde é possível ter informações sobre a sua forma de convivência, de vivência, seus meios de sobrevivência. Então, na gestão estadual, a gente responde muito a órgãos de defesa de direitos, Ministério Público, Defensoria Pública, CIAMP-RUA e outros, em relação a dados do Cadastro Único, porque é um instrumento oficial de dados que hoje eles têm, não só em relação a essa população, mas considerando que a gente tem um censo bem defasado também, o Cadastro Único é uma fonte de dados riquíssima, muito importante para a gestão municipal e a gestão, né, de outras esferas fazerem a questão do planejamento de políticas públicas, monitoramento e avaliação. Então, o endereço é um campo muito importante para diversas políticas, porque no próximo módulo vai ver, por exemplo, características sobre o domicílio. O município pode estar fazendo um levantamento de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, a coleta de lixo. Contudo, se o endereço, se cada um preencher lá a localidade de uma forma diferente, um colocar bairro Vila Andorinhas, o outro colocar Vila Andorinhas, na hora de filtrar vai dar diferença. Então, a importância de conhecer a forma adequada de preenchimento para, quando for utilizar esse rico instrumento para o planejamento, se possa fazer filtros que facilitem a identificação de vulnerabilidades territoriais. Inclusive, a Secretaria de Estado de Educação utilizou a base do Cadastro Único para fazer o planejamento de cursos EJA, né, de educação de jovens e adultos, identificando quais eram os territórios que tinham mais uma população ou analfabeta ou que tinha não concluído o estudo, para a oferta de turmas dentro desses territórios, visando facilitar com que essas pessoas retornem
para a vida escolar, retorne para o sistema de ensino, tendo a oferta do curso mais próximo de sua residência. Saindo já do campo do endereço, a gente vai para a parte do entrevistador. Então, isso é muito importante dentro do sistema. Isso é tratado tanto no curso de gestão de sistema, mas a gente sempre reforça nesse curso, a senha de vocês é individual, é vinculado ao CPF. Então, tudo que for inserido no sistema, bem como o caderno preenchido, ele deve ser preenchido com os dados do entrevistador. O nome, o CPF tem a assinatura do entrevistador. A partir daí, o entrevistador é responsável por todas as informações que estão. Lembrando que ele é autodeclaratório, mas que, sim, o entrevistador ele tem essa função de orientar a família em relação aos conceitos do cadastro único, ter essa questão da data correta, então entregar o comprovante do cadastramento para a família, solicitar a assinatura do responsável, que a gente vai ter mais para frente. Então, ele responde por esse cadastramento adequado. E essas informações são sempre importantes estarem registradas no formulário, e no final a gente tem a assinatura do representante do município, que é um campo obrigatório. Então, pode ser o gestor municipal ou, no caso de um município que tenha um quantitativo de cadastramento muito grande, isso pode ser por um ato administrativo municipal organizado, por exemplo, que seja, como está dividido o município no território, pode ser, de repente, o coordenador de um CRAS que responde, assina os formulários daquele território, ou pode ser quando os municípios têm outras divisões, tem municípios que têm regionais, e daí tem um responsável por aquela regional, então esse profissional pode também estar assinando esses formulários. Então, a importância de ter essas assinaturas ali, bem como depois de ser inserido as informações da família no sistema, voltar a pegar esse caderno e preencher lá no campo 1.01 o código que foi atribuído para essa família, para o caderno ficar com as informações completas, lembrando que esse é um documento público, então ele precisa ser arquivado por lei por 5 anos em bom estado, Tem municípios que utilizam-se da digitalização, mas daí o gestor também é responsável por manter esse arquivamento digital de forma sigilosa, porque são informações identificáveis dessas famílias, então elas não podem circular, tem que ter restrição de acesso nos arquivos, porém elas têm que estar disponíveis, Vamos dizer que aconteça uma visita ao município da Controladoria Geral da União, uma fiscalização do TCU, do Tribunal de Contas da União. Se eles solicitarem, o município precisa ter esses arquivos para apresentar sob responsabilidade do gestor em relação ao não arquivamento adequado desses documentos. Ou outras situações que muitas vezes a gente observa, Acaba, às vezes, acontecendo algumas situações que a família entra com uma ação judicial em relação... A gente teve casos que já foram parar tanto na Defensoria Pública, Conselho Estadual, de RFs que alegam que o entrevistador alterou a renda dele sem autorização ou se recusou a preencher, de acordo com a informação que ele deu. No final desse bloco, aqui acho que não ficou nos slides, mas no final desse bloco tem um campo que é 1.23, que é observações. Então, esse campo, ele só vai ser preenchido com alguma observação que a família repassou ao entrevistador no momento da entrevista e com o consentimento do responsável familiar. Então, uma observação que o RF teve, que o entrevistador teve, por exemplo, ele foi fazer uma visita domiciliar, a pessoa disse que morava
sozinha, né? Era família unipessoal. Porém, ali no ambiente que ela estava realizando a entrevista, ela identifica, né, que outras pessoas residem ali junto, né? E a família não informou. Essa observação não vai estar nesse campo. Essa observação o entrevistador vai levar diretamente para o gestor municipal, o qual ele vai solicitar uma outra visita e um parecer técnico. Então, as observações que são colocadas ali são observações do tipo que a família vai colocar, referente, de repente, a não ter acesso a algum serviço, ao correio não atender aquela região, alguma informação que a família deu. Tem um dos exercícios, quem fez os exercícios tinha lá duas observações. E uma delas era que a família dizia que devido à falta de recursos, ela sempre estava com a conta de luz atrasada, então em muitos momentos ela não tinha acesso à energia elétrica. Então essa era uma observação que deveria ser anotada ali. Outra observação que era referente à contradição de renda ou da composição familiar, não se anota ali porque não foi, uma observação que não foi feita diretamente pelo responsável familiar, bem como ele não deu esse consentimento. Então, como o cadastro único é um cadastro autodeclaratório, o entrevistador ele faz a orientação quanto aos conceitos, mas ele preenche o que a família informar. Lá no final, depois a gente vai ter o bloco onde o responsável familiar assina, deve ser orientado sobre a importância da veracidade das informações, que ele pode responder por informações inverídicas, mas sempre no cadastro colocadas as informações da família. O fórum não teve dúvidas em relação a esse conteúdo e agora a gente abre as dúvidas para os participantes. Se vocês têm alguma dúvida em relação a esse bloco, quem já atua no município, quais são as dificuldades que vocês têm em relação ao preenchimento de endereço. Se o Divaldo e a Márcia também quiserem complementar com alguma coisa. Tá ótimo, Magali, parabéns. Tem duas perguntas, uma colocação e uma pergunta aqui. Tem a pergunta da Ana Laura, não sei se você tem acesso aí para ler e responder no chat, você quer que eu leia? Pode ler, Divaldo. Bom dia, Magali. Ficamos com uma dúvida com relação à assinatura do representante. Você poderia explicar novamente, por favor? Então, a assinatura do representante do município, ela é do gestor municipal do cadastro único. Aí, caso o município, aquilo que a gente colocou, por exemplo, Cascavel, que é um município maior, o gestor vai ter lá, sei lá, 1.000 formulários para assinar no mês. É um quantitativo muito grande. Aí o município internamente pode organizar e isso vai estar em algum documento interno do município a que esse gestor está atribuindo a responsabilidade da assinatura ali do responsável pelo cadastramento a um coordenador do CRAS, a um coordenador de território, alguma coisa nesse sentido. Então, é um responsável, em tese, no curso de gestão, é o gestor do cadastro único, porque ele tem essa atribuição de controlar a qualidade da informação, né, dos cadastros únicos, bem como identificar se tem necessidade de capacitação, de aprofundamento de alguma temática, de retomada de alguma coisa com os entrevistadores. Silvana, acho que está pedindo para falar. Pode falar, Silvana. Bom dia. Então, aqui em Campo Bonito, está acontecendo muito assim de a pessoa vir fazer o cadastro e julgar que a renda é autodeclarável. Agora, esses dias até tive um probleminha com o vereador. Ele veio aqui fazer o cadastro, só que ele me falou que ele ganhava, tipo, salário, né? Eu falei, não, porque ele ganha mais ou menos, né, 3 mil e pouco, né? Eu não poderia, né? Eu não ia fazer aquele papel. Daí ele falou que não, que a renda era autodeclarável. Eu até liguei, né? Liguei para a pessoa que mandou eu fazer o cadastro. Ela falou assim: não, a renda é autodeclarável. Eu falei: não, eu não vou fazer, e não fiz, né?
É isso, e esse questionamento que eu queria fazer, se é mesmo, porque eu não posso, né, estar fazendo isso. E outra, tem uns aqui que, tipo, entraram esse ano, trabalhar, né, em janeiro, estão trabalhando num banco, só que é MEI. E eu já mandei recado, tipo, mandei para eles virem se apresentar para mim, atualizar o cadastro de volta, porque está tendo muita denúncia, né? Ah, fulanas estão trabalhando no banco e não estão recebendo bolsa. E eu tô sem saber o que fazer, porque eu já mandei, né, para eles virem atualizar, e até agora nada. Então, é o que a gente até comentou no início do curso. Essa é uma temática do curso de gestão, porque não compete ao entrevistador não fazer o cadastro único. Se a pessoa for lá, é autodeclarável mesmo. Então, se a pessoa for lá e declarar, eu ganho R$100, porém, é um cargo público, o entrevistador vai fazer esse cadastro único e vai repassar para a gestão municipal. Aí a gestão municipal é que vai tomar as providências de averiguação a partir de inconformidades. E daí essa gestão precisa ter um técnico responsável no cadastro único. O município precisa estabelecer quem é esse técnico, né? Ter a equipe de referência para o cadastro único, por isso a gente fala da importância de ter essa equipe de referência, e esse técnico vai fazer um relatório e pode, inclusive, anexar documentos, né, que comprovem, fazer algum cruzamento, principalmente quando tem vinculação diretamente de renda dentro do município, né, não que pessoas que trabalhem, sejam funcionários públicos, sejam proibidos de fazer o cadastro único, mas sim o gestor municipal pode fazer esse cruzamento e, a partir daí, identificar essa inconformidade de renda, notifica a pessoa e daí, caso a pessoa não faça alteração do cadastro único, vai excluir colocando a justificativa. Mas isso é do curso de gestão. Cabe a responsabilidade ao gestor do cadastro único. O entrevistador faz a entrevista e leva a demanda para a gestão. Magali. Obrigada. Magali, eu queria reforçar isso, aproveitar, né? Até mesmo porque isso faz, né, uma relação direta com a aula de trabalho, né, e remuneração, que é a aula que eu vou dar mais para frente. Eu já vou me preparar, eu já imagino as dúvidas que virão nessa aula, né? Assim, Silvana, não sei, você falou que município que você é. Silvana, de um município pequeno? Campo Bonito, tem mais ou menos 5.000 habitantes. Então, eu quero acreditar, Silvana, que você seja a entrevistadora e a gestora, né, pelo menos a gestora na prática do cadastro único, né? Município pequeno costuma ser a própria secretária gestora na teoria, né, que está lá no sistema do MDS, mas na prática a gente sabe que quem faz a gestão mesmo é o próprio entrevistador. E é aí, sabe, Magali, que eu vejo a dificuldade dos municípios pequenos. Eles têm dificuldade, daí, por ser a mesma pessoa, de vestir em determinados momentos responsabilidades, camisas, funções diferentes, né? A hora que você está fazendo a entrevista, Silvana, você é entrevistadora. O teu papel de entrevistador, igual colocou a Magali, é autodeclaratório e acabou. O próprio formulário já traz assim as orientações, a portaria 177, todas, né? É autodeclaratório. Só que uma vez que encerrou a entrevista, você deixa de ser entrevistadora e você vai ser gestora do cadastro único do Bolsa Família. Aí sim, você tem responsabilidade, até mesmo que eu acho que pode ser considerado como prevaricação, apesar de ser assim meio complexo essa questão de fiscalização, de averiguação cadastral, mas você tem responsabilidade, né, de fazer esse procedimento que a Magali falou. É um outro momento que você vai fazer, e daí você vai apurar se de fato, né, ele ganha mais ou se ele ganha menos, e você vai fazer a exclusão, você vai, né, remeter esses documentos da exclusão para o Ministério, informando o que você fez. Mas são momentos diferentes. Então é difícil, claro que daí município pequeno, como você é a mesma pessoa, e até para ganhar tempo, a gente entende que vocês já nem sequer fazer o cadastro, né? Porque sabe que vai ter que fazer isso depois, até para evitar. Mas não é o correto fazer, né? Então tá, obrigada. Era isso mesmo que eu queria saber. Ali eu vi no chat também que a Ana Laura colocou a questão se pode ser um outro técnico, outra pessoa que trabalhe na gestão do cadastro único. Então, os municípios têm autonomia para assinar o formulário como representante do município, responsável lá no final, representante da prefeitura. Sim, pode ser, o município tem autonomia para isso, mas isso a gente sempre orienta que esteja em um documento dentro do município organizado, que a pessoa tem essa função. Por exemplo, se
se ela é administrativo, isso não está num documento, mais tarde ela entrar com um processo contra a prefeitura que ela estava em desvio de função, ela vai receber uma indenização do município em relação a isso. Então, e o gestor, que era o gestor do Cadastro Único que permitiu essa assinatura, vai responder solidariamente ao município. Então, sempre isso ser definido juntamente com os recursos humanos do município, ter um documento que diga quem são as pessoas que têm essa atribuição de representante do município para assinar esse formulário do Cadastro Único. Então, isso precisa ser discutido internamente no município, junto com a gestão, para que não ocorra nenhum problema. Então, isso tem que estar definido, a atribuição é do gestor municipal. Em relação ali, a Valdiné, ela coloca sobre um documento que responsabilize o RF, o próprio formulário do Cadastro Único, ele tem isso, o RF vai assinar, né, se a pessoa souber ler, se vai pedir para ela ler, isso a gente vai falar ainda mais para frente, né, são aulas futuras que a gente tem, mas o RF, ele assina sendo responsável por todas as informações prestadas. Por isso que o entrevistador, ele não pode colocar uma observação que não seja uma observação que foi dada por essa família, porque ela está assinando como responsável de forma civil e criminal por todas as informações prestadas no Cadastro Único. Ontem também a gente teve, a Márcia deu a aula, né, quando a pessoa não sabe escrever, né, não é alfabetizada, o entrevistador vai ler para ela, vai esclarecer, né, numa linguagem simples, que ela é responsável por isso, se tiver alguma denúncia ela pode responder, se ela receber de forma indevida algum benefício, né, ela pode ter um processo judicial referente a isso, ter uma cobrança de devolução desse recurso, as cobranças de devolução diferentemente, né, a gente tem situações, principalmente do auxílio emergencial, que foi um valor mais significativo, a pessoa recebeu, mas não estava dentro do critério, daí recebeu lá 2 parcelas de R$600, deu R$1.200. Essa devolução é em parcela única, eles não parcelam quando é uma dívida pública, assim. É a mesma coisa, a pessoa recebeu 2 anos o Bolsa Família, e o governo federal abriu um processo, identificou que recebeu de forma inadequada, ele vai abrir um processo de cobrança, vai ser emitida uma guia de pagamento, e essa guia é em parcela única para pagar. Então, muitas vezes as famílias precisam ser esclarecidas disso, né? Que a informação, se ela não tiver completa, e também quando tiver alteração de informação, se ele não for atualizar essa informação e ele receber um benefício de forma indevida por um período, ele pode ser cobrado judicialmente disso e ser responsabilizado. Aí vai colocar lá, se a pessoa não souber, né, ler e escrever, vai colocar o arrogo, e o entrevistador, né, valida, né, tem a fé pública como um servidor público, que ele fez o esclarecimento dessa pessoa referente à responsabilidade dela sobre as informações prestadas. Então, o próprio formulário do Cadastro Único traz esse documento onde a família, o responsável familiar, é o responsável pelas informações prestadas. Aí, quanto a um termo que ela cita, deve ser um termo que é utilizado nas situações de averiguação cadastral, quando é solicitado, sim, daí é um curso, né, isso é tratado dentro do curso de gestão, quando existe um processo que é de averiguação cadastral, aí existe um outro documento do Ministério da Cidadania que ele pede para preencher. Mais alguma questão? Tem mais uma da Salete de Cascavel no chat. Quer que eu leia? Pode ler, Márcia. No caso da pessoa analfabeta, o que nos garante que, se der um problema lá na frente, ela diga que não foi ela quem declarou que foi feito a sua autorização? O que nos respalda nessa situação?
vai prevalecer a palavra de quem? Então, é aquilo que a gente acabou de comentar, Salete, assim, o servidor público, ele tem uma coisa no direito chamada fé pública. Então, você, como o Divaldo colocou, você responde, né, por prevaricação, por improbidade administrativa, por várias coisas, se você não seguir. Então, eu, enquanto servidor, eu só posso fazer o que está estabelecido na normativa. A normativa do Cadastro Único traz que, quando a pessoa for analfabeta, o entrevistador, se utilizando, né, enquanto servidor capacitado para realizar a entrevista, se utilizou de todas as normativas que regulamentam o Cadastro Único, orientou essa família e colocou o arrogo. Então, essa normativa lá, a portaria 177 do Cadastro Único, que traz essa orientação, as outras normativas do Cadastro Único, que respaldam, né, o profissional em relação a isso. E por isso a importância sempre do profissional ter passado pela capacitação, que é uma das coisas da defesa. Então, que o profissional realmente ele tinha conhecimento de todas as normativas, de todos os conceitos do Cadastro Único, que ele seguiu de forma qualificada a entrevista, então que essa pessoa, ela sim deu essa informação, essa declaração. Mas, assim, eu desconheço algum problema que existiu, que teve, ou algum questionamento. Normalmente, o entrevistador, por isso que tem também, juntamente, o que respalda o entrevistador é a assinatura do representante do município. Então, são 2 profissionais que validaram essas informações e que sabem que essa pessoa, né, prestou essa informação. Então, a Thalita pergunta ali também em relação à pora digital, junto com a expressão arrogo. Não é necessário pora digital, só a expressão arrogo. Então, porque essa digital, primeiro que a gente nem vai ter, né? Muitas vezes não tem ali, né? E aquela coisa, a gente também está falando de uma autonomia da família, é constrangedor, sai lá com os dedos todos sujos, a gente não tem uma capacitação para coletar uma digital, coleta pela metade, não serve de nada aquela digital ali, ela nem vai para um sistema. Então, a normativa do Cadastro Único é por somente a expressão arrogo, conforme está lá na portaria, e fica respaldado o entrevistador que ele orientou a família e a família está ciente que ela foi a responsável. Agora, o que não dá é, quando preenche o bloco de escolaridade, colocar que a pessoa fez, por exemplo, um ensino fundamental e daí no final está lá o arrogo. Aí isso vai ser questionado. Então, todas as informações dentro do Cadastro Único, elas têm que ser coerentes. Então, se a pessoa tiver uma escolaridade lá no bloco de escolaridade e daí no formulário tiver um arrogo, assim, daí isso vai ser questionado, porque é uma informação que está inconsistente por parte do entrevistador. Então, o entrevistador colocou uma informação que diverge em 2 momentos diferentes. Mais alguma questão? Acho que não, Magali. Acho que todas as questões foram esclarecidas. Fiquei com uma dúvida. O auxiliar administrativo, ele pode... Que função ele pode fazer? Então, essa é uma questão que daí tem que ver qual é o escopo da atribuição dentro dele no concurso público. Então, eu enquanto assistente social, eu fui contratada, eu tenho uma relação de atribuições dentro do Estado para fazer. E na coordenação onde eu estou lotada, vai ter a organização quais são as atribuições dessa coordenação. Então, aí tem que verificar isso juntamente o que a gente colocou, com o gestor, com recursos humanos, porque o auxiliar administrativo, o entrevistador, o que ele pode ser? O entrevistador, ele pode ser um profissional de nível médio.
Então, o auxiliar administrativo, ele pode ter a função de entrevistador? Pode. Então, aí tem que verificar dentro do quadro de funções de profissionais dos municípios qual é a atribuição exata para essa função. Enquanto gestor, não é o perfil do gestor. Então, o perfil do gestor é orientar um profissional de nível superior, que tem experiência na política pública. Mas aí, quanto a ele ser o representante para assinar esse formulário, precisa ver se isso compete dentro das atribuições dele e se o município não vai ter outros prejuízos em relação a isso. Mas uma pessoa que tem ensino médio pode ser o entrevistador, pode ser o digitador, pode ser o profissional que auxilia nesse processo de fazer um monitoramento. Então, o cadastro único ele tem todo um processo de levantar, e que isso é um trabalho de gestão. Quantas famílias estão desatualizadas, como que a gente vai fazer essa busca ativa. Então, fazer esse processo, auxiliar o gestor nisso, pode ser um papel do auxiliar administrativo. Obrigada. Tem mais uma pergunta no chat da Salete, Marga. A assinatura do representante da prefeitura é no caderno verde e nos formulários impressos na inclusão? No caderno verde, assim, nessa página 3, no final. Nos formulários, eu tenho dúvida, porque isso é um tema de capacitação do sistema. Então, não sei se aquela folha, porque o formulário, na verdade, ele vai imprimir a folha resumo, mas se eu não me engano, tem sim. Eu vou levantar essa informação e trago para vocês amanhã, porque eu tenho dúvida, mas eu acho que tem sim. Porque quando eu faço diretamente no sistema, é obrigatório que eu imprima a folha resumo, no mínimo, e daí a folha resumo é assinada pelo responsável familiar e pelo entrevistador, né? Alguém está dizendo que nos formulários tem espaço para assinar, sim. É isso, Salete? A Salete colocou que sim, já respondeu a minha informação. Então, por isso que é bom ter gente que está há bastante tempo, porque como a gente não tem acesso ao sistema e não faz o cadastro único, tem coisas que realmente a gente não tem a informação no momento. Mas a Salete está dizendo que quando imprime a folha resumo lá, no formulário tem espaço para assinatura do responsável familiar, do entrevistador e do gestor, do representante do município, né? Eu acabei de verificar também, tem sim, tá? Se tem, então tem que assinar. Então, gente, a gente já deu nossa 1 hora de aula proposta para hoje. Acho que a gente pode encerrar, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, reforçando a importância de vocês, quem não fez ainda, retomar lá na plataforma, assistir os vídeos, fazer autoinstrução, fazer as atividades para que amanhã possa já estar instruído para poder trazer dúvidas que surjam em relação às aulas de amanhã, que é a aula 5, 6 e 7 amanhã, no nosso dia 4 de capacitação. Lembrando também que se ainda tiver alguma dúvida sobre esse bloco de endereço, pode postar lá na plataforma, no fórum, que a gente diariamente acompanha o fórum para estar respondendo ou trazendo as dúvidas que tem lá. Ô, Magali, eu posso falar? Sim. Então, você colocou ali sobre a assinatura do responsável familiar já é um documento, né? Para garantir. Só que, igual a colega lá do Campo Bonito falou, cidade pequena para a gente é difícil, porque eles chegam aqui, eles querem quase mandar a gente fazer do jeito que eles querem, né? Então, assim, eu penso que talvez se tivesse um documento, porque às vezes eu uso esse termo ali do MDS para o quê? Para deixar eles um pouquinho mais com medo, entendeu? Que, tipo,
É você que está passando essas informações, não sou eu. Tanto é que eu faço o caderno verde e já preencho no sistema na frente da pessoa, sabe? Para não ter o risco deles chegarem depois e falar que eu que coloquei uma renda diferente ou alguma coisa. Então, assim, só a assinatura por si, ela é válida como a pessoa responsável. Então, não foi eu que coloquei, foi o RF, é isso? Sim, só a assinatura do formulário já por isso que a gente tem essa orientação de não colocar nenhuma informação que não seja dada pelo município. Então, se discordar, ou se eu tenho conhecimento que a pessoa, cidade, município pequeno, eu sei que é meu vizinho e está trabalhando no banco, veio aqui fazer o cadastro único, eu vou colocar a informação que ela me deu, vou registrar no cadastro único, a pessoa vai assinar, vou reforçar, frisar a responsabilidade dela civil e criminal, vou ler o textinho que tem lá e ela vai assinar esse formulário do caderno verde, e por isso a importância do arquivo, porque se a pessoa questionar, falar assim, não foi essa a informação que eu dei, a pessoa mudou a minha informação lá no sistema, quando inseriu a informação no sistema. O caderno verde está lá arquivado com todas as informações, com a assinatura da pessoa para comprovar que sim, a pessoa deu essa informação e está registrado no caderno verde e foi arquivado o documento. Então, aí a gestão vai fazer esse trabalho de averiguação daí é um relatório, daí tem todo um procedimento para averiguação cadastral quando tem alguma inconsistência. Então, beleza. Obrigada, Magali. De nada, Fabrício. Então, acho que é isso, né, Márcia? Acredito que sim, Maga. Obrigada pela aula de hoje, foi muito boa, tá? Nós que agradecemos a participação de todos vocês, estamos disponíveis, né, no que a gente puder contribuir, nas dúvidas que a gente puder ir contribuindo, e a gente sempre vai aprendendo, né? Por exemplo, hoje a Salete uma dúvida que eu tinha, a Salete já sabia responder, então é um processo de aprendizado, a gente sempre vai aprendendo. Obrigada, pessoal. Bom dia.